Hoje mais um episódio da Resenha do Lelê. Vou falar sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E é um livro que promete ir contra tudo que a gente já ouviu falar sobre autoajuda, né? Inclusive ele pede para esquecer o que você já leu sobre desenvolvimento pessoal. E eu, como leio bastante, né, me chamou a atenção. Como assim esquecer? E essa estratégia inusitada que ele apresenta, na verdade, é algo muito direto, muito sincero, sobre vários temas. E por ser muita coisa, inclusive eu marquei aqui vários pontos que eu achei interessante, eu separei 10 ideias para explicar como esse livro pode ser inspirador e garantir um caminho seguro para as mudanças que você pode estar buscando. A primeira ideia é a chamada lei do esforço invertido, que é o seguinte: quanto mais a gente busca se sentir bem o tempo todo, mais insatisfeito a gente vai ficar, porque essa busca permanente faz com que a gente nunca consiga estar satisfeito com a situação e também reforça o fato de que, se a gente está buscando, é algo que a gente não tem. A segunda ideia é que todo mundo quer ter uma vida fácil, uma vida feliz, conseguir coisas incríveis, e o que o autor diz é que a gente precisa pensar, na verdade, qual a dor que a gente quer. Que a felicidade ela é um momento passageiro, não é permanente, a gente sempre vai ter problemas para resolver, e que essa decisão de qual dor a gente quer faz com que a gente consiga escolher qual é a situação que a gente vai enfrentar, sabendo já das dificuldades, e principalmente que a gente não só escolha essa dor, como a enfrente, né? Para poder conseguir os resultados que a gente quer, sem achar que vai ser fácil demais, muito tranquilo e que não vai ter nenhum grande obstáculo pelo caminho. A terceira ideia tem a ver com decisões. Ele diz que a gente sempre está tomando decisões e que a gente é responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Se a gente escolhe, por exemplo, não reagir a alguma coisa, ou se a gente não decide algo e deixa para outra pessoa decidir, na verdade a gente é 100% responsável por aquilo, porque a gente está abrindo mão da nossa decisão. Então isso acaba fazendo com que muitas situações que a gente deixe rolar, digamos, deixe as coisas acontecerem e aconteceu, agora eu não posso fazer mais nada, na verdade, para o autor Mark Manson, a gente é 100% responsável. Pode não ser culpado, porque para ele a culpa tem a ver com escolhas feitas no passado, mas que a gente é responsável porque responsabilidade tem a ver com as escolhas que estão sendo feitas. E quando a gente se omite, na verdade, a gente está decidindo. A quarta ideia é que a certeza é a maior inimiga do crescimento. E o autor explica que a gente precisa parar de ter 100% de certeza das coisas, porque só assim a gente vai conseguir aprender que o fato de não saber o que vai acontecer é muitas vezes angustiante, mas que na real é verdadeiro, porque a gente nunca vai ter certeza do que pode acontecer de fato, por mais previsível que uma situação pareça. Então ele fala que a certeza ela não só nos prejudica no sentido de não ver outras alternativas, como também atrapalha a nossa possibilidade de crescer, porque quando a gente sabe tudo, na verdade, não precisa aprender mais nada. A quinta ideia é o chamado princípio do faça alguma coisa. E esse princípio é muito simples. A gente sempre pensa que para fazer algo, primeiro a gente precisa ter motivação, né, ter inspiração, para daí ir lá e fazer. E o que o autor sugere é exatamente o contrário. Se a gente não está inspirado para fazer alguma coisa, não está motivado, ele sugere que a gente faça alguma coisa. E que isso vai resultar que no meio do caminho a inspiração e a motivação apareçam. Porque para ele não é preciso que haja inspiração e motivação para chegar na ação. É um círculo, não é? A gente pode começar com a ação e depois chegar na inspiração e na motivação. Por isso ele sugere que se faça alguma coisa e que ao longo do caminho a gente vai descobrindo o que funciona, o que não funciona e vai encontrando a inspiração que precisa para ter os resultados que espera. A sexta ideia é que o conflito é totalmente necessário para haver confiança. Para o autor, os relacionamentos sinceros, verdadeiros, eles vão envolver algum conflito, porque as pessoas vão ter a liberdade de dizer não, de contestar alguma ideia e dizer que talvez daquela forma não está correto, né? E isso pode e necessariamente deve gerar algum conflito. E ele sugere também o seguinte, que os relacionamentos que não têm essa possibilidade de conflito, no sentido de ter ideias contraditórias, na verdade não passam de manipulação, ou seja, tem a ver com falsidade. Então é uma ideia realmente bem interessante. Às vezes o conflito, o problema, não é o pior, mas sim um sinal de que a pessoa quer o seu bem, quer o melhor. A sétima ideia é sobre comprometimento. O autor fala que o compromisso ele liberta. E o compromisso no sentido assim, pode ser tanto um casamento, uma dedicação específica com a família, com o trabalho. E isso ocorre porque acaba limitando as opções que a gente tem, né? Aumentando o nosso foco e fazendo com que a gente tenha experiências mais profundas e não fique pensando com muitas dúvidas, muitos medos.
Então, para ele, esse comprometimento, seja no que for, ele vai acabar, na verdade, trazendo mais resultados, não necessariamente porque ele está te limitando, mas porque ele vai te libertar a poder dar o teu melhor naquilo que tu escolheu. A oitava ideia é que querer agradar todo mundo é uma forma sutil de arrogância. E o autor explica que o querer agradar todo mundo pressupõe não dizer não, não rejeitar, admitir que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser ótimo. E para ele isso é uma forma também da pessoa não ser tão honesta, porque a vida não é mil maravilhas, vai ter problemas, né? Vai ter dificuldades, e que é fundamental que a pessoa esteja aberta também a compreender que o mundo não é perfeito, que por mais que a pessoa se esforce para fazer o máximo possível de momentos felizes, vai ter situações difíceis, vai ter situações que não são tanto quanto ela esperava. Então é importante que a pessoa compreenda isso e, em vez de agradar todo mundo, possa ser honesta consigo mesmo e principalmente ser verdadeira com os outros. A nona ideia é que não somos especiais, ninguém é especial. Os problemas que a gente tem também não são únicos, né? A gente também não é os gênios que vão descobrir algo que vai mudar o mundo, a gente não é diferente dos outros, não tem que ter esse pensamento de que tudo gira ao nosso redor, né? O não ser especial é nesse sentido, porque muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, que precisa ser prioridade, precisa ser resolvido, quando na verdade ele é tão comum quanto muitos problemas de outras pessoas. E quando a gente consegue ter a mentalidade de que não é tão especial assim, mas que faz parte de uma comunidade, de uma sociedade e que tem muito a aprender, é uma pequena mudança de mentalidade, mas que faz uma diferença muito grande no sentido não só de aprender e de compartilhar coisas, mas também de ter uma vida mais tranquila. E a décima e última ideia tem a ver com a forma que a gente reage às situações. Ele deixa bem claro que a gente sempre tem a possibilidade, 100%, de controlar a nossa reação. Não dá para controlar os fatos, né, os acontecimentos, mas a gente consegue controlar como a gente vai reagir e dar sentido àquela situação. E isso também é crucial para a gente poder ter os resultados que a gente espera. Não querer controlar tudo, mas ao mesmo tempo ter controle total da nossa atitude, porque afinal é a única forma, é a única coisa que a gente consegue de fato interferir e que depende exclusivamente de nós. Essas são então 10 ideias de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um livro muito legal, com muitas verdades, né, tapas na cara, como se diz, mas que proporciona umas reflexões bem legais no sentido de melhorar a qualidade de vida e entender também o outro, para ter relacionamentos melhores. Ótimas leituras, boas energias e até o próximo vídeo. E se você quiser aprender as 5 estratégias para ler mais e como desenvolver o hábito de ler com apenas 10 minutos por dia, baixe o nosso guia em pensandobemlb.com.br/guia.